Ele é empresário formado em administração pela FAI Business School e pós-graduado em gestão e auditoria ambiental pela Universidade Positivo. Nós vamos conversar agora com o associado Cristiano Maia Eichinger. Cristiano, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço. Cristiano, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei de 2010, mas a gente não ouve falar muito a respeito dela. Por que essa demora entre a gente, desde que ela foi criada até agora, para a gente ouvir falar nela? Qual a finalidade dela? Perfeito. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela veio como um marco na parte de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, né? Ele é realmente de 2010, foram sofrendo algumas adequações durante todo esse processo, tanto da parte das grandes indústrias, das empresas, quanto da esfera pública, né? Para adequação do gerenciamento de resíduos. Hoje você tem alguns princípios básicos dessa política nacional que envolve a questão do resíduo reutilizável e reciclável como um bem de consumo, como um bem gerador de renda para as comunidades, para as associações de catadores. Quer dizer, você tem aí um ciclo muito interessante que você começa a identificar esse resíduo como um fator de geração de renda mesmo para associações de catadores, né? Enfim, dentro desse processo todo. Existem também alguns princípios com relação ao poluidor pagador, a responsabilidade compartilhada, a logística reversa. Isso a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. É importante salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece algumas ferramentas para o gerenciamento desses resíduos. Uma delas, e eu acho que talvez o mais conhecido de todos, é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Nada mais é do que um roteiro que você tem que seguir para a aplicação dessa legislação. Ele faz parte do licenciamento ambiental de uma empresa, por exemplo, que ela vai ter que ir lá identificar qual é o seu segmento, qual é a atividade, ela vai ter que descrever qual é o resíduo gerado durante o seu processo, qual é a forma de armazenamento desse resíduo, qual é a forma de coleta e transporte, qual é a forma de destinação final desse produto. Então, desse resíduo gerado dentro do seu processo. Então, vale ressaltar que o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ele é apenas um dos processos do licenciamento ambiental. Então, é importante que o empresário, durante a sua aquisição da sua licença, durante a sua renovação, ele fique atento também às outras legislações federais, estaduais e municipais que sejam adequadas e pertinentes ao seu negócio. Dentro dessa lei, a gente ainda tem a parte de responsabilidade compartilhada, que foi aquilo que você falou. Como é isso? Como é essa questão da responsabilidade compartilhada? A responsabilidade compartilhada, ela é individual e encadeada durante todos os processos do produto, né, do ciclo de vida dele. Então você tem desde a concepção da matéria-prima, do desenvolvimento do produto, da comercialização desse produto, né, da distribuição e do consumidor final. E após ainda esse consumo ou descarte, né, você tem todo um ciclo que deve ser seguido. Então, por exemplo, você é responsável por determinado produto que você comprou e você é responsável para dar o destino correto nesse produto. Desde aquele papel que aquele folheto, aquele jornalzinho que a gente pega no semáforo, né, que a gente tem a responsabilidade. A partir daquele momento, a responsabilidade do descarte correto é nossa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Existem algumas ações que são propostas por diversos órgãos, né, que fazem já todo esse trabalho junto à comunidade, junto aos consumidores. Isso é muito importante porque as próprias empresas hoje têm que ter essa ciência e têm que ter esse comprometimento com a sociedade, né? É importante que as empresas entendam que esse é um processo hoje legal. Hoje existe regulamentação, hoje existe lei que trata sobre esse tema, né? Então, é importante que o empresário fique atento com relação à legislação do seu negócio, porque ele pode sofrer sanções administrativas, ela pode sofrer multas, pode sofrer inclusive embargos e, de uma certa forma, a suspensão da sua atividade. E dentro da lei ainda existe não sei se seria a política de logística reversa, né? Que aí são as grandes empresas, as empresas maiores que
Na verdade, todas as empresas precisam se preocupar nisso, mas as grandes empresas precisam ter um cuidado muito maior, né? A logística reversa, ela, como o próprio nome já diz, né, ela é o ciclo reverso do produto, né? Então, existem segmentos hoje que são obrigados a cumprir com esse processo da logística reversa, como é o caso de pilhas e baterias, como é o caso de óleos lubrificantes, né, como é o caso de pneus, por exemplo, né? Isso já existe uma regulamentação bem específica sobre o retorno desses produtos. Aqui, por exemplo, nós temos duas situações muito interessantes, que é da própria Associação Comercial do Paraná, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, da FIEP. São órgãos que já estão, de uma certa forma, juntando as pessoas e as empresas desses segmentos para começar a se atentar com relação à legislação e com relação à logística reversa. Então, eu acho que é a partir daí que a Política Nacional de Resíduos Sólidos vem para orientar, muito mais do que punir, é uma orientação, né? É um termo de referência, vamos dizer assim, das atitudes, das ações que as empresas e o poder público têm que tomar com relação ao gerenciamento de resíduos. Bom, Cristiano, a gente vai fazer uma pausa e na volta a gente vai falar sobre licenciamento ambiental, que também é muito importante dentro desse contexto que a gente está falando. Sim. Clube de Negócios volta já.